Gente, vamos abrir a palavra do nosso Deus nesta noite. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Eu queria abrir com vocês 1 Timóteo. É o texto que nós estamos meditando neste domingo. Então, eu peço a você que abra 1 Timóteo comigo, lá no capítulo de número 3. Estamos chegando lá. Abrir. Então, nós vamos ler apenas 7 versículos, irmãos, nesta noite. Nós iremos aprender algumas verdades muito preciosas para a vida de toda a igreja, para a nossa vida, de um modo geral. A mensagem de hoje, ela tem como título As qualificações do presbítero. E o texto nos diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo dos conflitos ou de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te louvar nesta noite pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra, de expô-la, Pai, sabendo que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, é uma palavra que fala ao nosso coração, é uma palavra que nos instrui, que nos ensina espiritualmente, mas também nos ensina para o dia a dia, nos ensina intelectualmente também. Obrigado, meu Pai, e nós te agradecemos. E pedimos ao Senhor que fale conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, são apenas 7 versículos que nós temos à nossa frente. O apóstolo Paulo, ele, nesta passagem, ele tenta trabalhar com Timóteo, e eu tenho certeza que houve êxito, porque Paulo não desistiu de Timóteo, como também Paulo, ele estabelece as qualidades necessárias para que alguém venha a ser um presbítero ou um pastor. Eu diria para você também que a expressão episcopado tem a ver com bispo, significa supervisor, superintendente. Então, o pastor, o bispo, o presbítero, o ancião, eles são, na verdade, supervisores do rebanho. Esses termos podem ser trocados sem nenhum prejuízo. Então, é a mesma coisa você chamar, é a mesma coisa chamar um pastor de presbítero, um presbítero de pastor. Não há nenhum impedimento, não há nada de errado nisso. Eles são termos que podem ser trocados, são termos intercambiáveis. Então, não há nenhum tipo de dificuldade. E Paulo estabelece qualificações que deveriam ser encontradas naqueles que postulavam o chamado para o presbiterato. E Paulo diz mais que esse chamado, ele é um chamado desejável, é um chamado nobre, é um desejo que brota no coração e que não é pecaminoso. Obviamente, esse desejo deve ser confirmado, como aconteceu hoje na igreja, pela Assembleia. A Assembleia vai referendar o chamado de Deus, vai confirmar esse chamado. Ele vai também confirmar aquilo que já está no coração das pessoas que se sentem vocacionadas para liderar na casa de Deus, para poder assumir um papel de tamanha responsabilidade. Eu queria dizer para vocês que é, de fato, uma excelente obra, é algo digno de se desejar. Mas saiba que todo aquele que se lança a ser um presbítero, ele vai
realmente lidar com muito peso, com muita luta, muito embate. Nem sempre ele será elogiado, aplaudido, reconhecido. Não, muito pelo contrário. Em grande parte do tempo, ele vai lidar com muito trabalho, com muita incompreensão, ele vai sangrar por vezes, porque no afã de buscar a obra de Deus, fazer a obra de Deus da melhor maneira possível, nem sempre ele será bem entendido. Então, não há alguém que queira ser um bispo e que não venha também sofrer e que não venha também a adotar responsabilidades muito grandes. E o texto fala para nós da seguinte maneira: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Muitas pessoas, quando leem isso, falam: meu Deus do céu, eu nunca vou poder ser um bispo, porque eu sou falho, eu tenho um erro, eu tenho pecados, eu falho também. Eu diria para você uma coisa nesta noite. O presbítero não é alguém que foi chamado para ser perfeito. Ele não é perfeito. Ele não é sem pecado, porque só um foi sem pecado, que é Jesus Cristo. Então, o presbítero também, ele peca, ele também falha, ele é um ser humano assim como nós. Então, não devemos ficar receosos de receber tal chamamento da parte de Deus, porque quando olhamos para nós, vemos as nossas precariedades, as nossas faltas, os nossos pecados. Mas, quando a palavra fala que o bispo deve ser irrepreensível, o texto está dizendo que deve ser alguém que nós podemos confiar, alguém confiável, alguém que não seja reprovado por ter uma conduta escandalosa. Não. Aquele que tem uma conduta escandalosa não pode ser jamais um presbítero, um pastor. Mas Paulo diz que deve ser alguém irrepreensível. Isso é maravilhoso, porque mostra que Paulo ensina a Timóteo para que Timóteo identifique as pessoas com essas qualificações e ele ensine, ele trabalhe com essas pessoas para que elas, de fato, assumam um papel que é um papel importante, preponderante na casa de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender. Paulo tinha uma preocupação muito grande. A preocupação de Paulo é porque ele sabia que alguns homens desqualificados, alguns falsos profetas, falsos ensinadores, eles estavam assumindo posições de importância na igreja e trazendo um grande, sério, grave prejuízo à congregação ou às congregações. Então, veja você a responsabilidade que paira sobre aqueles que são chamados por Deus para o exercício ministerial. E o texto diz mais, diz que, além de ser irrepreensível, deve ser esposo de uma só mulher. Veja comigo, olha só na Bíblia, diz aqui, olha, esposo de uma só mulher. E aqui muitos erros são cometidos na hora de interpretar isso. Alguns pensam que quem é solteiro não pode ser bispo ou presbítero. Engano, não. Mesmo que você seja solteiro, você pode ser um presbítero. Mas o que não pode ser, o que não deve ser, é que a pessoa tenha mais de uma mulher. E aí você vai me dizer assim, mas como, pastor? Bom, quando o evangelho chegou em diversas regiões do mundo, nas culturas, em algumas culturas, havia o hábito dos homens terem mais de uma mulher. Então, como ser um bispo tendo mais de uma mulher? Então, a ideia era que estaria vedado o ministério presbiteral àquele que tinha mais de uma mulher. Mas, além disso, meus irmãos, o texto quer mostrar para nós que é necessário que aquele que postula o ministério ele seja alguém com uma conduta ilibada, inclusive na esfera sexual. Ele não pode ser alguém que tem uma vida indecorosa, alguém que tem um comportamento contraditório com a palavra de Deus. Ou seja, ele precisa ser exemplo, ele precisa ser modelo. E eu dizia hoje pela manhã que alguns pastores já foram casados, tiveram um sucesso no casamento e casaram outra vez.
Isso pode acontecer com qualquer pessoa, e essas pessoas não estão desqualificadas por isso. Mas nos chama a atenção que, em alguns casos, nós vemos pastores e líderes que já foram casados pela terceira, quarta, quinta vez. E talvez isso denuncie que o problema está nele, que ele precisa se rever, ele precisa também aprender a lidar com o outro. Alguma questão está aí envolvida, mal resolvida, diria eu, inclusive. Então, o texto fala dessa forma. Ele deve ser esposo de uma só mulher. Então, monogamia, voltando ao Éden, como era no Éden, um homem e uma mulher, Adão e Eva. E, em segundo lugar, esse texto quer expressar que aquele que postula o ministério precisa ter uma conduta coerente com a fé que professa. E o texto diz mais, dentro dessas qualificações que deveriam ser encontradas naqueles que desejavam ser presbíteros. Então, Timóteo teria que olhar muito bem, porque quando nós elegemos ou escolhemos pastores e presbíteros sem muito discernimento, quem sofre, primeiramente, é a própria igreja. Então, precisamos fazer escolhas sábias. E o texto fala mais, fala que ele deve ser moderado, ou seja, temperante. Alguém equilibrado, alguém com autocontrole, com autodomínio em todas as áreas da sua vida. Não pode ser uma pessoa que a toda hora ele sai de si, fala bobagens, começa a agir de maneira grosseira com todo mundo. Não, ele não pode ser assim. Então, ele deve ser moderado, deve ser temperante, equilibrado, ter a medida certa de quando e como falar, e também quando não deve falar, quando deve se calar. E diz mais ainda, o texto fala, deve ser sensato. Então, moderado, sensato e modesto. Aqui umas coisas muito importantes que Paulo está escrevendo a Timóteo. É necessário que ele seja alguém que tenha sensatez, que saiba pesar as coisas, avaliar as coisas. Alguém experiente a ponto de ouvir uma história e analisá-la, e ouvir a outra parte, e ponderar antes de tomar uma decisão. Alguém que seja muito equilibrado, é a ideia que o apóstolo Paulo tem e ensina a Timóteo. E é importante dizer que essas virtudes aqui, embora estejam sendo elencadas para o exercício daquele que vai ser presbítero, mas também são qualidades que devem estar presentes na vida de todo aquele que é cristão. E o texto diz mais para nós, o texto diz ainda, sensato, modesto, ou seja, ter uma vida que seja uma vida normal, não seja uma vida de alguém que só pensa naquilo que não tem, que não possui ainda. Então, alguém que se alegra com a sua condição de ser alguém humilde, de ser alguém modesto. Então, deve ser assim. O coração daquele que lidera precisa ser assim. Ele precisa encontrar alegria e esperança quando ele vê que até mesmo pessoas com debilidades na saúde, pessoas com debilidades, às vezes até mesmo econômicas, vivendo um momento adverso, essas pessoas estão querendo ouvir a palavra de Deus, estão acreditando em Deus e também se submetendo à liderança da igreja. Isso é maravilhoso, quando a gente percebe que coisas assim estão ocorrendo em nosso derredor. Então, o líder, o bispo, o pastor, ele deve ser alguém que seja modesto, sensato, alguém que tenha essa habilidade, essa coerência, alguém fácil de lidar. Uma pessoa, inclusive, diria eu, uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa que você não se iniba de conversar com ela, de pedir uma orientação, de buscar apoio. Não, deve ser uma pessoa acessível a todos. Diferente do que acontece hoje, onde os pastores estão cada vez mais enclausurados em seus gabinetes pastorais, os pastores não lidam com as pessoas, não falam com elas, não são pessoas que têm um contato direto com
o outro, não. Tudo tem uma secretária antes, né? Sempre tem alguém para falar antes dele. Nem sempre pode marcar com muita facilidade uma conversa ou um encontro. Então, quando nós pensamos naqueles que vão dirigir a igreja, nós precisamos pensar em pessoas que tenham as qualidades aqui esboçadas pelo apóstolo Paulo. E aí o texto diz mais ainda para nós. Ele deve ser hospitaleiro. Deve ser hospitaleiro. E por que hospitaleiro? E o que significa aqui hospitaleiro? Significa dizer que deve ser alguém que não tenha dificuldade de receber pessoas em casa. Ele deve ser alguém acolhedor. Ele não deve ter aversão àquele que é estranho, não deve olhar para quem é estranho com muito preconceito, não, pelo contrário. Ele deve ser alguém que vem abraçar, que vem acolher aquele que vem de fora. Eu dizia hoje pela manhã que a nossa igreja, por estar em Niterói, ela recebe muitas pessoas de fora. Algumas que vêm para trabalhar, outras que vêm para estudar. Mas, de qualquer forma, elas precisam e carecem de um acolhimento, e a igreja é esse lugar que acolhe, que ama, e que a pessoa se sente inserida, cuidada, tendo um ambiente na nova cidade em que veio residir. E o texto também quer nos explicar, pensando em hospitalidade, que naquela época as hospedarias eram muito mal vistas, eram raras, eram poucas, e também eram lugares que não tinham muito boa fama e ainda eram muito precárias e sujas. Então, era necessário que aqueles que viessem pregar, aqueles que viajavam, pregadores itinerantes, que eles tivessem a acolhida por aqueles que eram da igreja, principalmente pastores e também por irmãos, obviamente. Mas, em primeiro lugar, isso repousava sobre os presbíteros e pastores. E o texto diz mais ainda: apto para ensinar. E por que isso? Por quê? Porque os falsos profetas disseminavam ideias equivocadas. Então, havia necessidade do presbítero ele saber discernir o que estava sendo ensinado e dizer: isso é heresia, isso não é correto, o que estão te ensinando é manipulação espiritual, o que estão te ensinando é inverdade, isso não está na Bíblia, e é por amor a você que eu falo isso. Então, em amor, o presbítero seria aquele que teria o bom senso por conhecer as doutrinas bíblicas, de orientar os irmãos que estavam sendo levados pelos ensinos danosos e prejudiciais dos falsos ensinadores. Porque a metáfora da ovelha, ela é perfeita. A ovelha é um animal sem muita inteligência, sem muito discernimento, depende do pastoreamento. Da mesma forma, nós como cristãos, por mais que você ensine, que você fale, que você repreenda, que você possa estimular as pessoas, exortá-las, elas têm uma coisa que as levam para os braços dos falsos profetas. Elas são conduzidas, elas têm um agrado pelas palavras dos falsos profetas. Aqueles que querem dizer que tem o segredo da bênção, o segredo da cura, o segredo da vitória. Veja que eu não estou dizendo com isso que Deus não cure nos nossos dias. Não estou dizendo isso. Deus sempre será Deus. Deus tem poder para curar. Mas o que eu estou dizendo é que existem pessoas que são manipuladoras e elas enriquecem através dos incautos que não conseguem discernir o que estão ouvindo. E, por vezes, elas são profundamente encantadoras. E elas não têm vergonha. Elas abrem a câmera na internet e começam a falar com toda a liberdade e não estão preocupados com o que vão pensar delas. Talvez Ricardo não tenha essa coragem. Talvez Alfredo não tenha. Talvez eu não tenha essa coragem. Se eu for para a internet, eu vou querer falar as coisas muito bem assentadas, muito claras, com embasamento bíblico, mostrando exatamente como tudo funciona. Mas essas pessoas não. E o pior, elas não querem pastorear. Elas querem o título de pastor, de bispo, de ancião, mas elas não querem viver a proximidade
com as suas ovelhas. Elas não estão interessadas, nem sabem da realidade que as pessoas estão vivendo e que fazem parte de seus ministérios. E aí o texto prossegue nos dizendo, então, que eles deveriam ser pessoas aptas a ensinar, pessoas que gostam de estudar. Meus irmãos, falo isso com muito carinho, nós precisamos gostar de estudar a Bíblia Sagrada. Nós precisamos gostar de ler bons livros cristãos. Também ler livros seculares, sim, mas ler livros cristãos de boa qualidade, que não ensinam bobagens. Nós precisamos disso. É impressionante como o povo cristão hoje sofre de inanição. Pessoas que estudaram um pouco estão se deixando levar pelos falsos profetas. E era assim que acontecia em Éfeso. E era essa realidade que Paulo está preocupado e que Timóteo teria como incumbência. Veja comigo na sequência, o texto diz: hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. O que significa dizer? A Bíblia não é abstêmia, não proíbe que se beba. Mas a Bíblia, ela é muito sensata. Nós sabemos que aquele que bebe imoderadamente, ele causa escândalo. Ele se envolve, na maioria dos casos, em brigas, em confusões, em desastres, em comportamentos impróprios. Tudo por conta de não saber se controlar adequadamente. Então, não deve ser alguém dado ao vinho, alguém que se embriague, que ande por aí, como nós temos na história da igreja, casos de pessoas que pregavam, que dirigiam a igreja totalmente fora de si. Isso não é correto, não pode ser assim. E, além disso, a bebida, num primeiro momento, ela causa um pouco de euforia, ela dá um pouco de alegria, num certo sentido, entre aspas. Mas, no segundo momento, ela te prostra. Quando você bebe demasiadamente, você começa a ficar pessimista, você fica meio que deprimido. E o maior exemplo que eu tenho disso é quando nós íamos, quando éramos jovens ainda, na praia de Caraí, evangelizar no dia 31, e nós vimos uma euforia enorme das pessoas antes da meia-noite. E elas bebiam, festejavam, pulavam, dançavam, vinham os fogos, e era aquela alegria total. Mas, meus irmãos, quando dava meia-noite e meia aproximadamente, quando os fogos cessavam, as pessoas estavam completamente para baixo, entristecidas, amuadas. Naquele momento, nós chegávamos, eu e outros jovens que estavam ali, pastores também, e orávamos por aquelas pessoas, conversávamos com elas, porque elas estavam completamente arrasadas e aquela esperança, aquela euforia havia se desfeito. Então, um grande perigo que nós não podemos deixar de falar. E o texto diz mais, nem violento. Mas você pode pensar, mas como alguém evangélico pode ser violento? Como alguém que é cristão pode ser violento? Quanto mais um presbítero. Meu irmão, minha irmã, esse texto, inclusive, na versão Almeida Corrigida Fiel, ele traz a expressão que não seja espancador. O presbítero não poderia ser alguém espancador, porque se hoje há violência nos lares, e nós sabemos que isso existe muito, naquela época era algo presente e constante, até pela cosmovisão, pela maneira de se enxergar, principalmente a mulher. Então, alguém que não seja espancador. Parece estranho Paulo ter que dizer isso, né? Mas eu digo para você, em pleno século XXI, nós precisamos ler essa Bíblia e ver que é atual. Muitas pessoas sofrem violência dentro do próprio lar. Então, as violências de toda sorte, violências verbais, violências emocionais, violências físicas. Então, aquele que foi chamado por Deus para ser pastor ou para ser presbítero, não pode ser alguém
violento. Não pode ser alguém que verbalize impropérios seguidamente dentro de casa, que ofenda a companheira, que ofenda os filhos. Não pode ser alguém assim, não deve ser alguém assim. E se age assim, precisa se arrepender rapidamente. E aí, meu irmão e minha irmã, veja que a Bíblia não fala de coisas absurdas, fala de coisas do dia a dia, que por vezes nós enfrentamos e vemos na realidade dos pastores e presbíteros, quando eles veem o rebanho, muita gente sofrendo, quando eles são chamados por vezes para ajudar famílias que estão vivendo conflitos seríssimos. Tudo isso acontece. E o texto diz mais para nós. Veja comigo. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial. Ele agora mostra que aquele que foi chamado por Deus, ele deve ser alguém cordial. Deve ser alguém, inclusive, que haja com o coração, com os sentimentos, com a emoção. Perdão. Não que isso signifique dizer que ele não vai usar a razão, a inteligência, não, de maneira alguma. As duas coisas muito bem equilibradas. Mas ele precisa ser alguém que tem um coração. O coração ao olhar aquele que sofre, ao olhar aquele que padece, o coração para perceber as necessidades e se aproximar daquele que está precisando de ajuda. Então, deve ser alguém cordial, alguém que opera no seu ministério, não de maneira fria, não de maneira seca, mas com todo o seu ser, com o seu coração, que fala desse lado mais emocional, carinhoso, de amabilidade. No mundo antigo, a amabilidade não era virtude, não era algo bem visto. Em algumas regiões, localidades, em alguns ambientes, a amabilidade não é muito bem-vinda. E o texto diz mais para nós, veja comigo. Inimigo de conflitos. Alguém que não goste de altercações, de discussões, de problemas. Aquele tipo de pessoa que a toda hora vai criar uma dificuldade com alguém. Aquela pessoa que não tem alegria com a paz, com a tranquilidade. Ela vai sempre procurar um problema para que o ambiente seja corrompido, para que o ambiente perca a tranquilidade e a paz. Isso aqui é para os presbíteros. Mas eu digo para você, para todos os cristãos, para todas as famílias, para todos os lares, nós precisamos viver a nossa espiritualidade na prática. Não se engane. A santidade é requerida de nós. E santidade não é somente ter uma visão celestial de anjos ou coisa que o valha. Santidade é ter uma vida equilibrada, santa, cordata, de amor, de afeto, de carinho, de compreensão. É isso que o texto está dizendo para nós. E deveria ser assim na casa de Deus. E deveria ser assim nos lares dos cristãos. É isso que ele está dizendo para nós aqui. E diz mais ainda, olha só comigo, não avarento, não pode ser uma pessoa extremamente cobiçosa, uma pessoa que busca o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro em si, para essa pessoa, é tudo. Não, não pode. Deve ser alguém que lide com o dinheiro, que saiba lidar com o dinheiro de maneira equilibrada. Se tem dinheiro, amém. É dinheiro para viver a vida bem, mas é dinheiro também para ajudar as pessoas que estão à volta, para ajudar os amigos, para ajudar a igreja. Irmãos, pasmem vocês. Eu não estou falando de pessoas que não possam ajudar a igreja, porque muitos, às vezes, não podem, como eu também já tive momentos de eu não poder, querendo muito e não poder. Mas existem pessoas que podem, e você não acredita. Elas são incapazes, não é exagero meu, de dar R$10 por ano para a igreja. Eu não estou falando de mais do que isso, não. R$10. Então, na verdade, são pessoas avarentas, porque Deus tem abençoado profundamente a pessoa, ela tem prosperado, mas não consegue ser frugal, não consegue ser alguém que tenha a aptidão de dar, de compartilhar, de olhar o irmão que está vivendo um momento adverso e ajudar esse irmão. E aí o texto diz mais para nós ainda, veja comigo. E que governe bem a própria casa.
A casa é um estágio. A casa é um lugar de treinamento, é um lugar de preparo, onde nós somos enriquecidos com as experiências diversas, desde as coisas mais simples, até mesmo no preparo para viver a vida fora de casa na fase adulta, na adolescência e na fase adulta. Meu irmão e minha irmã, é um lugar de treinamento. E quem é apto, quem se sai bem dentro de casa, governando a sua casa, ele também é apto para governar a casa de Deus, uma vez que foi chamado para tal tarefa. Então, a casa seria um lugar de treinamento. Não dá como para a gente ser maravilhoso em casa. Ou diria eu, não dá para ser péssimo em casa e ser maravilhoso na igreja. Ser alguém que se mostra como santo, inteligente, capaz, devoto demais a Deus, mas quando chega no lar não é nada disso. Então, Paulo está preocupado com essas coisas, está ensinando a Timóteo, porque o ambiente onde Timóteo estaria trabalhando era um ambiente profundamente imoral, promíscuo, era a cultura greco-romana que não era pautada nos princípios e valores do nosso Deus. E para a gente caminhar para o final, eu preciso correr. Mas se alguém não governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, tem que ser aprovado primeiramente em casa, para depois cuidar da casa de Deus. Que o bispo não seja recém-convertido. E eu expliquei hoje lá, meus irmãos, recém-convertido significa, em outras versões, aparece a expressão neófito. E neófito aqui, a palavra literalmente significa neo, novo, e fito. Tem a ver com o quê? Tem a ver com plantação, tem a ver com algo que foi plantado, mas que ainda não deu tempo de crescer, de florescer e de frutificar. Não houve tempo para isso. Então, o recém-convertido, ele é um neófito. Ele é alguém que foi plantado, mas ele não amadureceu, ele não cresceu, ele não floresceu, ele ainda não frutificou. Ele não tem experiência, ele ainda está muito despreparado para tamanha responsabilidade. E eu digo para você que um dos grandes males que as igrejas cometem, às vezes, é ordenar alguém muito novo. Nós conhecemos pastores muito bons, que eram bem novinhos de idade, mas eu diria para você que são exceções. Na maioria dos casos, é necessário estrada, alguém que já tenha vivido problemas na vida, questões, de repente, no lar, a saúde de um ente querido, alguém enfermo em casa, alguém que já tenha trabalhado fora e perdido o emprego e sabe a dor que é, sabe a responsabilidade de manter uma família e não ter os recursos necessários. Pessoas que têm experiência para poder ensinar. Não basta apenas conhecer a Bíblia, mas tem que ser alguém experimentado na vida. E aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nessa hora, a ideia de recém-convertido, também aqui, neófito, passa pela ideia de alguém que mal acabou de chegar na igreja. Nós não podemos ordenar pessoas que nós mal conhecemos, porque às vezes conhecemos bem e somos surpreendidos. Surpreendidos. Imagina quando você não conhece bem, pessoas de difícil trato, pessoas às vezes complicadas. Nós precisamos ter todo esse cuidado, e é isso que Paulo está pensando. Porque uma escolha equivocada, ela pode trazer um grande prejuízo a uma comunidade, a uma congregação, a uma igreja. E ele diz mais, para não acontecer que fique cheio de orgulho, de soberba, alguém que muito cedo é ordenado, ele começa a achar que ele é muito inteligente, muito preparado, que ele sabe mais do que os outros. Ele, às vezes, se desfaz das pessoas que têm uma estrada, uma caminhada cristã, dizendo, sabe nada, conhece nada, começa a se desfazer de pessoas que já deram uma contribuição muito significativa à igreja. Como eu louvo a Deus pelos leigos, por aqueles que não têm uma formação teológica profunda,
mas que abrem a Bíblia e falam com o coração aberto, e a palavra toca em nosso coração, a palavra nos instrui, a palavra nos chama a atenção, nos impulsiona à frente. Mas não deve ser alguém muito novo, não deve ser alguém sem experiência, não deve ser alguém que não vivenciou ainda os dissabores da vida, as humilhações, os momentos difíceis que todos nós enfrentamos e vamos enfrentar. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para o texto bíblico, ele fala que um grande perigo é justamente o orgulho. Assim como aconteceu com o diabo, Satanás, quando se rebelou contra Deus. Então, o fato de ser ordenado, ter um cargo de relevância, de importância, pode fazer com que essa pessoa se infle, venha se ensoberbecer, venha se tornar uma pessoa, de fato, muito presunçosa e acabe criando sérios problemas para a igreja. Seria um mal para a pessoa e também seria um mal para a congregação. Então, Paulo está tratando de coisas práticas. E hoje nós precisamos ter uma espiritualidade prática. Eu acho que até que é um tema para a gente desenvolver nas próximas lives, aí eu, Ricardo. Espiritualidade prática. A espiritualidade não pode ser somente coisas abstratas, mas ela precisa ser demonstrada no dia a dia, em assuntos concretos, como Paulo está fazendo aqui. E, para finalizar, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Aqui é um outro ponto importantíssimo, porque, às vezes, a pessoa é uma bênção na igreja, reconhecida na igreja como uma bênção, mas lá fora ela não é querida por ninguém, ela é mal vista por todos, ela é desconsiderada no meio da vizinhança, na rua em que mora, no clube que frequenta, ela é tida como alguém muito problemático. Ela é tida como alguém que cria problemas, que cria dificuldades, uma pessoa insuportável, e, por vezes, quando não, uma pessoa que dá muito mau testemunho e que comete atos desastrosos, por que não dizer, às vezes, até mesmo atos criminosos fora da comunidade, fora da congregação. E isso repercute pessimamente para a igreja. Eu termino com uma história. A história de um amigo, de um colega, de um conhecido meu. Aqui no Brasil é assim, né? A gente mal conhece a pessoa, tem uma relação, às vezes até um pouco distante, mas a gente é tão coração, tão aberto, que a gente já considera a pessoa nossa amiga. Embora não faça parte do nosso convívio, não venha em nossa casa, nem nós também não frequentemos a casa da pessoa. Ele recebeu um convite, era da igreja, de uma igreja, e ele recebeu um convite de um amigo: "Ô, rapaz, larga o comércio, vem trabalhar comigo, você vai ganhar muito mais, não vai ter que trabalhar aos sábados. Venha trabalhar comigo." E ele pensou, é mesmo, trabalhar aos sábados é horrível, eu estou ganhando pouco, lá eu vou ganhar mais. Poxa, esse irmão da igreja é uma bênção. Isso é de Deus. É de Deus esse convite. E o que ele fez? Largou o emprego, deixou a patroa, dona da loja, na mão, tendo que preparar às pressas um substituto para ele, e ele era um baita de um profissional antigo. E o que aconteceu? Ele foi trabalhar com um amigo. Quando começou a trabalhar com um amigo, no primeiro dia, ele já viu quem aquele amigo era. Na primeira semana, ele desistiu. Ele pediu demissão, porque ele descobriu que aquele amigo que na igreja era uma bênção, no trabalho, segundo as palavras dele, era a própria personificação do inimigo das nossas almas. Era uma pessoa horrível, presunçosa, prepotente, que pisava nos outros, que não tinha consideração, era completamente diferente do que ele era na igreja. E o pior aconteceu. Ele agora tentou falar com a antiga patroa para ver se podia voltar. Mas a patroa não o aceitou de volta, porque disse: "Como eu faço agora? Eu mando embora o rapaz que eu contratei? Você me deixou na mão. Eu fiquei sem ninguém, tive que contratar às pressas." E aí ele ficou numa situação profundamente difícil.
porque precisaria agora encontrar uma nova colocação, porque trabalhar com aquele amigo da igreja era algo impossível. Meu amado irmão, minha amada irmã, as virtudes que Paulo trouxe aqui para nós, ensinando a Timóteo como selecionar, como verificar aqueles que ele deveria, na verdade, depositar a confiança, ensinar, instruir, preparar para o ministério, para o presbiterato. Essas virtudes também servem para você, para mim, para todos nós, mesmo que nós não tenhamos nenhum cargo de relevância na igreja, mesmo que nós sejamos do sexo feminino, é para você também. A palavra é aplicável a você, é aplicável a todos nós. E nós precisamos orar a Deus, porque esse ensino ele é pertinente, ele é prático e ele é para os dias de hoje. Vamos orar nesta hora, que Deus nos ajude a nós vivenciarmos as qualidades, as qualificações de um bom presbítero no dia a dia da nossa existência. Senhor Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, pela oportunidade de abrir a Tua palavra e falar